Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez de volta para nós gravar mais um novo vídeo. Nós vamos falar, do Apocalipse capítulo 13, essa besta que sobe da terra. Então, nós entendemos aqui, meus irmãos, que há duas bestas aqui, uma que surge do mar e uma que surge da terra. Então, essa besta que surge da terra, nós já comprovamos para você na história que é os Estados Unidos da América. Então, essa besta que surge do mar é Roma papal, certo? Esses dois sistemas, do Apocalipse capítulo 13. Então, nós vamos interagir aqui, de acordo com a profecia. Eu queria convidar vocês agora nesse momento para nós estudar, para nós orar, para nós pedir a Deus nesse momento sabedoria para nós aqui entender essa parte profética. Então, que nós possamos falar com o nosso Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nesse momento nós queremos te agradecer pela vida e também pelos privilégios que o Senhor tem nos concedido a cada um de nós. Pedimos o Teu Espírito Santo nesse momento que venha nos auxiliar para que nós possamos ter uma compreensão, Senhor Deus, do estudo que nós vamos estudar nesse momento. Então, vem ser com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe cada um de nós nessa manhã. Apenas são 12h45 do dia. Então, é um privilégio imenso para mim estar aqui para nós dar uma continuidade do novo estudo, Nós vamos concluir aqui a segunda parte. Essa é a segunda parte do Apocalipse 13, que fala dessa besta que sobe da terra. Então, aqui na nossa última fala aqui, no primeiro vídeo, nós falamos aqui sobre essas duas bestas, esses dois sistemas que vão se unir, Eles agora caminham na história para fazer essa união. Entendemos, meus queridos, que as igrejas já deram esse início, dessa união, certo? As igrejas de outras denominações religiosas já seguiram esse processo. Essas igrejas, meus queridos, eles rejeitam a lei de Deus, eles rejeitam os 10 mandamentos da lei de Deus, inclusive o sábado, eles não aceitam. Então, essas igrejas já estão unidas, Eles falam a mesma língua, a mesma linguagem, é a mesma doutrina, certo, meus irmãos? Não muda nada, certo? Então, nós estamos falando aqui sobre o ecumenismo. Então, se aproxima a última batalha do Armagedon. Então, essas igrejas, nesse momento, cada uma estão unidas, fazendo esse comércio. Então, aqui, no Apocalipse 13, nós estamos falando desses dois sistemas, dessas duas bestas que vão se unir. Então, essa besta que surge da terra, nós aplicamos que é os Estados Unidos, e essa besta que surge do mar, nós entendemos que mar em profecia significa povo, nação e língua. Então, surge, dessa besta, dentro de um povo, de uma multidão, surge esse sistema. Então, aqui, essa primeira besta, ela surge ali de um local densamente povoado. E o Apocalipse 13, versículo 11, fala que é essa outra besta, que é a segunda besta, que é os Estados Unidos, ela surge ali de um local pouco povoado. Quer dizer que há aqui uma diferença entre essas duas bestas, mas eles falam a mesma língua, a mesma linguagem. Então aqui, meus queridos, a profecia diz que esses dois poderes, meus queridos, vão se unir. Aí eu pergunto, como pode ser isso, Um poder que estava fugindo da Europa, esse mesmo poder aqui, esse sistema que hoje é uma potência, ele estava fugindo da Europa, certo? Agora se unir àqueles que o estavam perseguindo pelo papado. Então
o papado na Idade Média perseguiu os cristãos. Então, os cristãos fugiram da Europa para se abrigar em outros continentes. E então aqui, essa besta que surge da terra, então ela foge, né, desse ataque do Papa, e ela vem, certo? E ela se aglomera ali nas praias americanas. Então se criou-se uma nação, uma nação potente, né? Uma nação econômica, uma nação protestante, meus queridos, né? E uma nação também religiosa. Então, meus queridos, essa potência dá um segmento a esse sistema. Então, aqui, o assunto aqui é união, é se unir, certo, meus queridos? Então, por que no passado os pais peregrinos fugiam desse mesmo sistema, né, e desse mesmo poder? Os pais peregrinos, meus queridos, diziam assim: nós queremos uma separação entre a igreja e o Estado. Esse era o dilema dos pais peregrinos. Qual era o dilema dos pais peregrinos? Um país sem rei e uma igreja sem papa. Esse era o dilema dos pais peregrinos. Então a profecia tinha que se cumprir, meus queridos, à risca, certo? Então aqui essas bestas, né, estão se unindo, certo? E como é que funciona? Como é que funciona essa união, meus queridos? Então aqui nós temos essa união da Casa Branca e o Vaticano, certo? Essa união. Então, meus queridos, a besta que sobe da terra, essa besta tinha 2 chifres, certo? E esses chifres significa reino ou reino, significa 2 poderes. Então nós aplicamos aqui que esses 2 poderes significam um poder civil e um poder religioso. Então, esse poder civil significa aqui a Casa Branca, e esse poder religioso, com certeza, o Vaticano. Estão entendendo, meus queridos, até aqui? Então, essas 2 bestas estão se unindo, né, a um propósito. Há um propósito maior, né, que o objetivo dele é perseguir, meus queridos, os cristãos. Então, nesse texto aqui, nós vamos fazer aqui alguns comentários, né? Queria ler para vocês aqui um artigo histórico. Queria ler para vocês aqui. No ano de 1951, chegou no Senado norte-americano uma proposta e se iniciava a ação diplomática entre a Casa Branca e o Vaticano, né? O que aconteceu quando a proposta aqui foi anunciada, meus queridos, por esse sistema, né? Houve ali um tumulto, um grande tumulto, meus queridos. No Senado, que a sessão foi cancelada. Por que foi cancelada, meus queridos? Porque eles diziam assim: nós não queremos relações diplomáticas. A partir do ano 82, começa mais uma vez, meus queridos, o processo de aproximação. Então, o presidente atual, Ronald Reagan, certo? Vai ser o presidente responsável desse sistema, né? Desse sistema que nós estamos falando. Por essa aproximação, no dia 24 de fevereiro de 1992, a revista Time, certo, trouxe como uma matéria de capa, certo, a relação diplomática que havia surgido, meus queridos. Tudo isso que você está ouvindo. Eles criaram entre a Casa Branca e o Vaticano. Sabe como a revista Time restituiu a matéria? Uma aliança entre a Casa Branca e o Vaticano.
que foi formada aqui, meus queridos, uma aliança. E o que aconteceu até ali? Todos os presidentes norte-americanos concordaram, meus queridos, com a ideia, certo? Eles aplaudiram, a ideia é boa, então eles concordaram com a ideia. Depois veio Bill Clinton, né? Depois veio George Bush, depois veio Barack Obama, né? Depois veio Donald Trump, né? E George Biden, que é o presidente atual dos Estados Unidos. Vocês, eu creio que vocês tenham acompanhado os noticiários, né? Talvez pela televisão, ou talvez pela algumas informações, certo? A visita que o Papa Francisco fez nos Estados Unidos da América, quando eles abriram, meus queridos, o Congresso, então, o que eles discursavam? O Papa Francisco tornou-se o primeiro Papa na história a discursar dentro do Congresso norte-americano. Tudo isso, todas essas informações que nós estamos passando para você, foi isso que aconteceu. A revista Time traz para nós todo esse apanhado. Então eu queria ler para vocês um texto aqui que está dentro desse contexto que nós acabamos de ler. Então no Apocalipse, capítulo 14, né, capítulo 13 e o verso 14, diz assim, meus queridos: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Aqui, meus queridos, eu posso afirmar para vocês que nós estamos falando para vocês de um segundo decreto. O primeiro decreto nós vamos falar mais na frente. Aqui no Apocalipse capítulo 13, verso 14, aqui nós temos o segundo decreto. Os Estados Unidos da América vai fazer uma imagem, uma cópia, certo, meus queridos? Uma imagem sobre esse sistema que nós estamos falando. Então, essa cópia, né, vocês podem se lembrar, certo? Da Idade Média. O que aconteceu na Idade Média com os nossos antepassados. Então aqui, esse sistema faz aqui uma cópia de tudo isso que aconteceu, levando para o final da história. E lá na Idade Média nós entendemos que foram 12 séculos de perseguição, 1260 anos de perseguição. Então, meus queridos, esse sistema que perseguiu o povo de Deus, eles diziam, aqueles que estavam sendo perseguidos, eles diziam que era hereges, que era dissidentes, né? Mais uma vez aqui, vai ser implantado aqui para aqueles, meus queridos, aqueles que vão ser classificados como herege ou dissidente. O que significa herege ou dissidente? São todos aqueles, meus queridos, que querem pautar a sua vida com o Senhor Jesus. São todos aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Então, essas classes vão ser perseguidas. Então, lá na Idade Média, esses hereges, esses dissidentes, como era tratado dessa forma, foram perseguidos por 12 séculos. Então, no final da história, essa besta, que significa os Estados Unidos, vai fazer uma cópia, uma imitação para o final da história. Vocês estão me compreendendo, meus queridos? Parece que nós estamos caminhando, meus queridos, para esses devidos locais. A profecia aplica dessa forma, meus queridos. Queria mais ler um texto para vocês, para que vocês entendam agora o primeiro decreto. O primeiro decreto está no livro do Apocalipse, capítulo 13, e o verso 15. Diz assim: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse,
como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha o versículo 17, o que diz, meu querido? Olha o versículo 17, diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está, meus queridos, o primeiro decreto. Esse decreto está dizendo: quem não receber a marca da besta sobre a fronte e sobre a mão, não poderá comprar ou vender. Então aqui esse é o primeiro decreto. O segundo decreto é aquele que nós lemos de Apocalipse capítulo 13 e o versículo 14, que lá fala sobre essa cópia, essa imagem que esse sistema vai fazer. Então é o segundo decreto. E o primeiro decreto aqui se destaca, dizendo: aquele que não tiver a marca ou o sinal na fronte ou na mão, não pode comprar ou vender. Estão me entendendo, meus queridos? Lembra que quando nós estudamos aqui o Apocalipse capítulo 7, lá, meus irmãos, fala do sinal, o sinal de Deus, também é colocado na fronte dos servos do nosso Deus. Agora, esses dois poderes, meus queridos, vão se unir para colocar um outro sinal na fronte das pessoas. Você vê aqui que é o oposto da verdade. Então, esse sistema se levanta com esse propósito. Vocês estão me entendendo, meus queridos? Esse propósito, esse sinal é o oposto, é o antagônico, né? O sinal de Deus. Então, no Apocalipse, nós temos dois selamentos, né? O selamento dos servos do nosso Deus, certo? E também temos o selamento da besta, meus queridos. O Apocalipse 13, o Apocalipse 7 fala desse selamento, dois selamentos. E no versículo 15, né, que nós lemos agora, fala desse selo, certo? O selo de Deus e o selo da besta, né? O selo de Deus está no Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, lá diz assim: depois eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os ventos para que não soprasse sobre a terra. Então esses 4 anjos estão nos 4 cantos da terra. Aqui uma linguagem temática do Apocalipse. Nós entendemos que a terra não é quadrada, a terra é redonda, não é isso mesmo? Então esses 4 anjos estão nos 4 cantos da terra. Esses 4 cantos significam os 4 pontos cardeais, que é norte, sul, leste e oeste. Então esses 4 anjos estão segurando os ventos para que não soprasse sobre a terra e nem o mar. Vento em profecia significa guerra. Os ventos estão protegendo que haja, os anjos estão segurando os ventos para que a terra não haja algum dano, não venha alguma guerra, por exemplo, uma terceira guerra mundial, para que esse planeta não seja destruído. Então o texto continua dizendo assim: até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aqui nós temos um selo, um sinal de Deus. Então quando você vai para o livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 20, a Bíblia diz assim: santificais os meus sábados, pois serão de sinal entre mim e vós. Então, meus queridos, o selo de Deus, o sinal é o sábado. E aqui esse sistema está colocando aqui o oposto, que é o domingo. Esse sistema usado pelo inimigo no Apocalipse capítulo 13, no versículo 17. Esse é o primeiro decreto, certo? Que diz assim: quem não tiver a marca ou o sinal da besta, não pode comprar ou vender, meus irmãos, não pode comprar ou vender. E o segundo decreto: quem não aceitar a adoração desse poder é réu de morte. Então, no Apocalipse 13, do versículo 14 ao 15, fala desse sistema, certo? Desse segundo decreto. Você está
me entendendo, meus irmãos, que esse sistema fará uma repetição, uma imitação, uma falsa cópia, meus queridos, que foi na Idade Média, o que aconteceu, vai acontecer nos últimos momentos dessa história, porque esse sistema vai se levantar e vai fazer essa cópia, essa imagem. Primeiro aqui, se você não aceitar o domingo como um dia santo, você não pode comprar e nem vender. Digamos, se você tomar a sua decisão pelo sábado, certo? No domingo você não pode comprar e nem vender. Vai ser um dia santo, vai ser um dia de guarda. Você está entendendo aqui o que Satanás está querendo fazer? Tirar o original da palavra de Deus e colocar a sua tese. Está me compreendendo, meus queridos? Depois, se você não aceitar o domingo como um dia santo, você é réu de morte, meus queridos. Então, no Apocalipse capítulo 13, o verso 14 e o 15, fala aqui desse segundo decreto, de acordo com Apocalipse capítulo 13, essa imagem que os Estados Unidos, meus queridos, vai fazer, essa imagem vai falar, ela vai possuir fôlego. Então é esse sistema que vai mandar, que vai colocar as cartas em cima da mesa. Vocês estão me compreendendo o que Satanás está fazendo por trás de tudo isso no cenário, meus queridos? É esse sistema, para nós entender todo esse conteúdo que nós estamos estudando aqui, no Apocalipse capítulo 13, meus queridos, que está falando aqui dessa imagem, né? Desse sistema que é os Estados Unidos, que vai fazer essa cópia, essa imitação. Nós temos que voltar um pouquinho aqui, lá para o capítulo de Daniel, capítulo 3, lá, meu querido, esses dois livros, eles se mesclam. Para você entender o Apocalipse, você tem que estudar o livro de Daniel também. Você está entendendo? Para que você possa ter todo esse apurado, toda essa profecia para os últimos momentos da história. Então, ali no capítulo 3, no verso 1, diz que Nabucodonosor levantou uma estátua. Essa estátua ela era enorme, toda de ouro. Então ali foi assinado um decreto: aquele que não adorar essa imagem é réu de morte. E ali você se lembra que ali tinha três homens de Deus, né, que não se curvou perante aquele rei. Então essa cena vai se repetir para o final da história. Aqueles 3 hebreus que não se levantaram para aquele decreto do rei, representa também os fiéis de Deus nos últimos momentos da história. Então, os fiéis de Deus nos últimos momentos da história, eles não vão abrir mão da verdade. Então, vai haver um decreto de morte. O primeiro decreto é aqueles que não santificar o domingo, né? Esse aí não vai poder comprar e nem vender. Esse é o primeiro decreto. E o segundo decreto, meus queridos, quem não aceitar o domingo como um dia santo é réu de morte. Estão me compreendendo? O que o Apocalipse traz para nós, tantas informações. E eu queria ler mais um texto com vocês, né? Apocalipse capítulo 14, meus queridos. Apocalipse capítulo 14, nós temos 3 mensagens angélicas. Essas 3 mensagens Deus querendo advertir o mundo para uma realidade. Então aqui, nessas 3 mensagens, Deus quer ser apresentado para toda a nação como Criador e Redentor sobre todo o ser humano. Então no capítulo 14, no verso 6 e no verso 7 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo e língua, dizendo em grande voz: temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então o juízo de Deus começa. O juízo de Deus começou, meus queridos. Em que data? No dia 22 de outubro de 1844. Então esse juízo começa nessa data e ele vai até a volta de Jesus. Então eu e você que estamos aqui, estamos passando pelo esse juízo, o juízo de Deus. Então Deus
fala o seu coração nesse momento para que você tome a sua decisão ao lado de Jesus, porque o juízo já começou, o juízo de Deus. Então o verso continua dizendo: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E eu pergunto para você, em que dia Deus quer ser adorado? Claro, meus irmãos, no dia que Ele criou. E qual foi o dia que Ele criou, meus irmãos? O sábado. O sábado está na criação, meus queridos. No Gênesis, capítulo 2, verso 2, 3, que lá diz assim: quando Deus criou todas as coisas, mas no sétimo dia Ele descansa de toda a obra como o Criador fizera. Então talvez você esteja me perguntando, e o sétimo dia, o que significa? Quando você vai para o livro de Êxodo, meus queridos, no capítulo 20 e o versículo 8, a Bíblia diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificar, 6 dias trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor nosso Deus. Nesse dia não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi e nem o estrangeiro que vem das tuas portas para dentro. Porque o mandamento diz: porque nesse dia o Senhor fez, aqui fez. Nós entendemos que aquele é o Criador, fez o céu, terra, mar e as fontes das águas. Vocês estão me compreendendo? Essas são as 3 mensagens angélicas, meus queridos, para divertir o mundo. O mundo tem que saber que Deus é o Criador. E eu pergunto para você nesse momento, em que dia Deus quer ser adorado? No sábado. Foi o dia que Ele criou. O domingo, meus queridos, é uma mentira. É esse sistema que está por aí enganando, lubriando as mentes das pessoas, para que as pessoas tomem as suas decisões ao lado do engano. Então aqui a Igreja Adventista está aqui para advertir cada um de vocês de acordo com a profecia, o livro de Apocalipse. Então, meus queridos, aqui nós entendemos aqui que essas profecias se cumprem ao pé da letra. Então eu queria ler mais um textozinho para nós terminar o nosso sermão. Apocalipse capítulo 13, o verso 18, que diz aqui: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. A Bíblia está dizendo aqui que esse número, meus queridos, é número de homem. Lembra do Gênesis? O Gênesis, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem em que dia? No 6º dia. Então, é um número de homem. Aqui, nós temos que voltar um pouquinho para Daniel, para nós entender esse 666. Está me entendendo, meus queridos? Então, esses 2 livros, eles se mesclam, um trazendo informação, um para com o outro. Daniel, capítulo 3, verso 1, o rei Nabucodonosor, quando ele levanta ali uma estátua enorme no campo de Dura. Essa estátua, ela era toda de ouro, certo? E essa estátua, ela tinha 60 côvados e por 6 de largura. Certo, meus queridos? O número 6 em Babilônia era muito comum. Era um Deus menor. Era um Deus, o número 6 era um Deus menor. A marca por esse número 6, de acordo com o jeito que eu já falei para vocês, certo? É o número de homem, certo? E o Deus maior era o número 60. Então, talvez você esteja me perguntando: irmão Chiquinho, e onde é que está os 600? Os 600, meus queridos, você tem que ir na cultura babilônia. O número 600 era uma referência, meu querido, a todos os deuses de Babilônia. Eram os panteões. Então aqui nós temos que os 60, nós temos o número 6 e nós temos o nome 600. Então, de acordo com Apocalipse capítulo 13, verso 18, nós temos aqui 666. Vocês estão me compreendendo, meus queridos? Essa é a informação que a Igreja Adventista passa sobre esse número 666. É um número de homem. Meus queridos irmãos, nesse momento eu queria fazer um apelo ao seu coração. Então Deus, Ele ama cada um de nós. E essa mensagem, meus queridos, é para cada um de nós. Então, nesse momento, talvez eu possa estar falando para algum
ou para alguma pessoa católica, esse católico moderno que acabou recebendo algumas mensagens erradas, meus queridos. Então, nós aqui não temos nada contra a nenhum católico, pelo contrário, nós amamos todos, meus queridos. Mas aqui, meus queridos, o Espírito Santo faz um apelo a essas pessoas que estão em cada denominação religiosa, em sendo enganada, labriada pelos sistemas que se levantou. Esses dois sistemas, a besta que sai da terra e uma que sai do mar. Então o apelo do Espírito Santo nesse momento, meu querido, envolve você. Envolve você em que ponto? Aqui há um convite do céu, Vocês não querem se ajuntar? Essa igreja que guarda os mandamentos de Deus? Essa igreja, meu querido, ela não é perfeita. Ela não é perfeita, meus queridos, porque ela foi construída de homens e mulheres, assim como eu e você somos pecadores. Mas essa igreja, ela tem um ideal. O ideal dessa igreja é adorar o nosso Deus e obedecer os seus mandamentos. Então temos duas passagens no Apocalipse que chamam a minha atenção e a sua atenção. No livro do Apocalipse, capítulo 14, no capítulo 12, e o verso 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, o que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Apocalipse 14, verso 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, o que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, meus queridos, o apelo de Jesus é para você, para que você se desprenda dessas mentiras, dessas falsas doutrinas, certo? E venha se ajuntar o povo da verdade, o povo que guarda os mandamentos de Deus. Esse povo é da verdade de Deus. E eu pergunto para vocês, e quem é essa verdade? Quando você vai para o livro de João, capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa verdade é Jesus. Jesus é que nos liberta. Jesus é que nos liberta de todo o mal, de todas essas falsos enganos, falsas doutrinas. Então o Espírito Santo está falando no seu coração nessa manhã, baseado em Hebreus capítulo 4, verso 4, que diz: se hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. Deus, é o apelo de Jesus para mim e para você nessa manhã, meus queridos. Então Deus chama a sua atenção nessa manhã para que você tome uma direção correta ao lado de Jesus. Então essas profecias, meus queridos, é para que você se desprenda do erro, da mentira que Satanás plantou. Então essa besta vai fazer uma cópia de acordo com o que aconteceu na Idade Média. Então essa